Graça e paz, irmãos. Estamos começando mais um vídeo de um momento devocional, de uma meditação devocional, desses dias em que estamos privados do nosso convívio e da nossa adoração comunitária. Mas estou certo de que Deus tem nos abençoado como famílias. E ontem, conversando com uma pessoa, tratando a respeito desta realidade que nós estamos enfrentando, de estarmos privados da comunhão coletiva, do culto público, eu disse que certamente Deus há de nos fortalecer ainda mais no momento em que nós estamos sendo levados por Deus a reavivarmos dentro das nossas famílias a prática salutar do culto doméstico, do culto familiar. Portanto, eu creio e quero crer que quando Deus nos permitir retornar às nossas atividades, certamente nós retornaremos mais fortes. A nossa adoração comunitária vai ser uma adoração mais vibrante, porque nós estamos nos fortalecendo como famílias. E há um certo tempo, lendo sobre o culto doméstico ou sobre o fato de que esta prática se perdeu no meio dos lares cristãos, o autor de um livreto que trata deste assunto disse que se as nossas famílias adorassem em casa, a nossa adoração comunitária seria muito mais vibrante. E eu quero crer que esta é uma experiência que nós haveremos de vivenciar quando pudermos retomar as nossas atividades. Deus seja louvado por este tempo que Ele nos tem dado e pela oportunidade de revermos princípios e conceitos tão básicos e fundamentais para a nossa vida cristã e para a vida da nossa comunidade como igreja. E que assim nós possamos desfrutar deste tempo, de modo que esta prática se mantenha no nosso meio, mesmo depois que as coisas se normalizarem e as nossas atividades voltarem à sua realidade normal. Portanto, eu quero meditar hoje exatamente sobre o aspecto da segurança que nós encontramos no nosso Deus. Obviamente, há diversos textos que falam sobre isso, mas eu quero dedicar este tempo a refletir acerca de apenas 2 versos da Escritura que se acham lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18, nos dizem assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela bênção de mais uma vez estarmos diante da Tua palavra e podermos ter estes breves instantes de meditação e reflexão acerca daquilo que ela nos traz. E ao olharmos para estes 2 versos, nós pedimos ao Senhor que nos ensine, que nos conforte, que nos fortaleça, de modo que nós possamos continuar lutando na dependência da certeza do cuidado do Senhor, na dependência de que o Senhor é quem peleja por nós e não nos desampara, seja quais forem as circunstâncias que nós venhamos a enfrentar. Por isso, ó Deus, sê conosco mais uma vez. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esta é uma oração bastante conhecida no texto da Escritura, dentre tantas outras belíssimas orações que nós encontramos, mas é algo importante ou interessante nós observarmos aquilo que o profeta Abacuque narra aqui nestas palavras deste último capítulo do seu livro. E eu quero deixar aqui uma recomendação ou uma sugestão para que você leia o livro inteiro do profeta Abacuque. São apenas 3 capítulos, é um livro de leitura muito rápida, mas para que você tenha, com um pouco mais de tempo e de atenção, oportunidade de observar
qual era a realidade que o profeta Abacuque estava vivendo quando ele então faz esta oração logo no final do seu livro. E para nós pensarmos aqui em cada um dos capítulos de forma muito breve, porque eu quero me ater apenas ao que nos dizem estes 2 versos que lemos, nós, olhando para o primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque, nós vamos ver ali Abacuque fazendo um questionamento, levantando um questionamento diante de Deus, e um questionamento bastante sincero, bastante honesto. Veja que no capítulo 1, verso 2, surge a pergunta que vai conduzir todo o desenrolar do livro do profeta Abacuque. E a pergunta é a seguinte: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque está colocando diante de Deus uma questão que o aflige de modo sincero, de modo honesto. Abacuque não está aqui querendo pressionar a Deus ou colocar Deus contra a parede, mas ele está de modo honesto diante da realidade difícil que ele e o seu povo estavam vivendo, expondo isso diante de Deus, dizendo: Senhor, até quando nós vamos ter que viver estas realidades? Os nossos dias, neste contexto em que estamos vivendo, talvez nos tragam essa pergunta: até quando, Senhor? Até quando nós vamos ficar presos dentro de casa? Até quando a normalidade das coisas vai se manter ainda como está, ou a anormalidade das coisas, uma vez que tudo nos nossos dias hoje tem sido muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver? Aqui na cidade de Moeda mesmo, uma cidade tão pequena, com poucos habitantes, nós vemos algo estranho no ar. As ruas estão mais vazias do que costumeiramente elas são, os comércios, praticamente todos eles na cidade, estão fechados, aqueles que estão abertos ou limitam a entrada das pessoas, ou sequer permitem essa entrada, de modo que você pede aquilo que precisa e o atendente do comércio traz aquela mercadoria até a porta e te entrega. São dias difíceis de nós assimilarmos. É uma realidade que nós nunca experimentamos. E talvez a nossa pergunta seja essa: até quando nós vamos ficar presos dentro de casa? Até quando a igreja vai permanecer com as suas atividades suspensas? Até quando o comércio vai manter as portas fechadas? Nós não temos essa resposta. Embora haja, por parte de um e outro, alguma expectativa muito otimista e outras nem tanto acerca do fim desse tempo. Mas nós não temos essa resposta. E Abacuque não tinha essa resposta diante do sofrimento que o seu povo estava vivendo. E ele pergunta para Deus: até quando, Senhor? Até quando nós vamos ter que amargar esta realidade ou enfrentar esta dificuldade? E então nós vemos que, depois de fazer este questionamento e expor os seus argumentos e os seus pontos, Deus responde a Abacuque, e quando Deus responde a Abacuque no capítulo 2, nós então vemos que Abacuque demonstra uma esperança diligente. E ele diz no capítulo 2, verso 1, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, então, depois de expor a sua angústia diante de Deus, ele agora se aquieta e aguarda de modo vigilante aquela resposta que ele busca da parte de Deus. É quando nós, então, entramos naquilo que o capítulo 3 nos mostra, que é a oração de Abacuque, cujos versos que lemos estão inseridos nela. E no capítulo 3, então, nós poderíamos dizer que Abacuque, ele agora externa uma adoração confiante. Abacuque está confiado em Deus e na providência de Deus. É quando ele diz, depois de expor
tantos elementos na sua oração, no capítulo 3 inteiro, nós vemos que no verso 17 ele usa uma expressão muito interessante, logo no início do verso, e ele diz, ainda que tudo vá mal, ainda que nada esteja de acordo com aquilo que eu gostaria, ainda que as circunstâncias sejam extremamente difíceis, ainda que nós estejamos sofrendo muito além daquilo que nós um dia imaginamos sofrer. E mesmo diante das lutas difíceis que nós temos enfrentado, nós estamos muito longe ainda de vivermos aquilo que Abacuque sugere nesta oração. E ele diz no verso 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, ainda que o produto da oliveira não brote, ainda que os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, não haja gado nos currais, ainda que o caos esteja instalado, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Nós cantamos alguns hinos que falam a respeito da segurança que nós temos no nosso Deus. Nós cantamos que Deus é o nosso castelo forte, é espada e bom escudo. Nós cantamos que a nossa segurança está em Jesus, porque nele nós desfrutamos paz, nós desfrutamos vida, nós desfrutamos luz. Nós cantamos que nós estamos seguros no Senhor e não tememos o mal, porque estamos guardados na fé que Deus nos dá em Cristo. Esta era a confiança do profeta Abacuque. Depois de perguntar, até quando, Senhor? E depois de ouvir uma resposta muito difícil da parte de Deus, ele agora diz, ainda que as coisas estejam extremamente difíceis, ainda que tudo esteja muito mais complicado do que eu posso crer ou que eu consiga imaginar, mesmo assim, eu continuo confiando no Senhor, exultando no Deus da minha salvação. Eu me alegro em Deus. Isso tem a ver com a realidade do contentamento que nós encontramos na Escritura, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, vai dizer, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por essa situação que Abacuque expressa aqui na sua oração, porque quem me fortalece é Deus. Posso passar por situações extremamente tranquilas, porque quem me fortalece é Deus. E nós vemos que essa é a segurança de Abacuque. E nós vemos que nestas palavras da oração de Abacuque ele expressa a sua confiança em Deus. Ainda que tudo vá mal, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa é a mesma certeza que nós precisamos ter. Nós não podemos, nós não fazemos, nós não somos. A Bíblia nos diz que se o Senhor não guardar, o sentinela não guarda. Se o Senhor não edificar, o construtor não edifica. Se Deus não nos der a provisão que nos é necessária, o nosso trabalho é inútil, o nosso esforço é inútil. Por isso Abacuque diz, mesmo nas realidades mais difíceis, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você já se perguntou se essa é a mesma confiança que você tem no Deus da sua salvação? Você já se perguntou se diante de realidades tão difíceis você poderia fazer esta mesma oração de louvor a Deus como Abacuque fez? Tudo está mal, tudo está de uma forma praticamente insuportável aos nossos olhos. E você pode orar, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação? Pense sobre isso. Reflita acerca do nível do compromisso que você tem com Deus. E se de fato a sua confiança está depositada nas mãos de Deus, assim como Abacuque depositou a sua confiança nas mãos de Deus, ou se você, de alguma forma ou em alguma medida, ainda crê que pode suprir as suas próprias necessidades. Que Deus seja a sua segurança,
que Deus seja a sua fortaleza, que Deus seja o seu porto seguro, o seu refúgio, e que nele você confie, ainda que. Deus nos abençoe.